Olá, amigos do ED, aqui estamos mais uma vez no Paraíso Pousada Casa do IP Amarelo para mais um programa de vídeo entrevistas, Você em Destaque. Bom, quem tem acompanhado o nosso trabalho tem observado que a gente tem prestigiado e trazido como convidados candidatos a deputado estadual, federal, e esse é o nosso objetivo, permitir que você aí consiga fazer, na verdade, uma boa avaliação e uma boa escolha nessas eleições gerais. Bom, nós também temos que falar um pouquinho a respeito do cenário do estado do Rio de Janeiro, né, o cenário político, econômico do estado do Rio de Janeiro e também do nosso país. E é por isso que hoje nós temos um entrevistado especial. Bem, não é complicado de entender que nós não somos nenhuma Band, nenhuma Rede Globo capaz de trazer assim presidenciáveis e candidatos ao governo do estado para debater. Por isso é que nós estamos também enfatizando aos candidatos a deputado estadual e federal, porque entendemos a importância desses nesse cenário para mudar o nosso país e o nosso estado, naturalmente. Entretanto, nós temos que falar um pouquinho a respeito desse cenário. E nós elegemos, então, pessoas que tiveram uma passagem na vida pública, que têm uma intimidade muito grande com essas questões políticas, mas não está concorrendo ou não estão concorrendo a nenhum pleito. O nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito da cidade de Miguel Pereira, Dr. Cláudio Valente. Dr. Cláudio Valente, ex-prefeito da cidade de Miguel Pereira, na gestão anterior, né? É um prazer. Hoje é você em destaque. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado ao Destaque, muito obrigado aos ouvintes por ter essa oportunidade de estar aqui falando. Ah, que bom. Então vamos aproveitar e vamos fazer a seguinte pergunta. Por onde anda Cláudio Valente? Bom, o que acontece é o seguinte, eu não fiz da política meio de vida, eu não fiz da política uma sobrevivência. A política era um sonho que todo mundo sabe que eu tinha e que tentei fazer dentro do que me foi possível, dentro da maior crise desde 1930, eu fiz aquilo que foi possível. E ficamos bem, porque 3/4 dos municípios tiveram todas as suas contas rejeitadas, né? Em 2016. E nós tivemos todas as nossas 4 contas aprovadas. Bom, acabado o processo político, concluído o nosso mandato, que foram 4 longos anos, eu tive que voltar à atividade profissional. Eu tive que voltar às minhas atividades laborais para a minha própria sobrevivência. Retomar a sobrevivência da minha família. A minha vida continua. A família continua. Então eu tive que voltar a todas as atividades. E eu estou hoje em Volta Redonda, continuo no Centro Universitário em Volta Redonda, onde respondo pela disciplina de cirurgia, no curso de odontologia. Estou na prefeitura de Volta Redonda como concursado, como sempre fui. Completei agora este mês 33 anos como funcionário efetivo daquela prefeitura. Estou lotado no Hospital São João Batista, onde eu faço plantão de sexta e sábado. O que está ótimo para mim, que estou reciclando, estou reaprendendo, estou me reabilitando, está muito bem, eu estou muito feliz. E aproveito a oportunidade para dizer também que do sumiço sempre tem uma outra história. Eu aproveitei para concluir o meu 3º livro didático em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que sairá em outubro deste ano. Agora? Eu já terminei todas as revisões, já passou por todos os processos de publicação, agora estamos naquela fase final de compilação. Se Deus quiser, em outubro, não temos a data definida, mas eu terei o 3º livro, um grande livro, que espero que seja o sucesso que foram os outros anos. Os livros são referências, né? Em todos os concursos que tivemos das Forças Armadas, estados, municípios, sempre tiveram nossa referência quando se trata da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Espero que esse não seja diferente. Até porque tá atualizado, tá bom. Que coisa boa. Bom, é o seguinte, eu já vou fazer logo me convidar. O ED tem que estar lá no seu lançamento. Será um grande prazer, uma honra, até para dar uma satisfação para a nossa população, aqui os meus conterrâneos e também aqueles que adotaram Miguel Pereira como sua terra. Sem dúvida. Bom, então eu gostaria de saber de uma pessoa que, como nós já falamos, como o senhor bem colocou, foi prefeito da cidade de Miguel Pereira numa das maiores crises que o Brasil já enfrentou, que isso reflete de uma forma estrondosa nos municípios, principalmente cidades
do tamanho da cidade de Miguel Pereira. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse cenário. Vamos começar falando do estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê? O senhor tem acompanhado os debates? Sim, tenho acompanhado todos. Então, vamos lá. Essa é uma doença crônica incurável que a gente não perde. E a política é assim, e a gente acompanha realmente. Olha, realmente eu tive uma característica um tanto que diferente, porque as pessoas acreditam que a gente tenha feito uma boa gestão. Talvez na política tenha tido algumas falhas, porque é difícil fazer gestão e política ao mesmo tempo. E nós optamos pela gestão. Deixamos o município bem, embora se fale o contrário, mas o próprio Tribunal de Contas, quando avaliou minhas contas de 2016, relatou que nós deixamos 6.480.000 reais em caixa. Quase 6 milhões e meio. Fora tudo que nós deixamos de patrimônio, fora tudo aquilo que nós brigamos, como os royalties que saíram neste mandato, nós é que brigamos desde o primeiro dia. E você se lembra bem disso, que você estava lá. E a gente vem acompanhando a crise econômica e financeira que passa o estado do Rio de Janeiro e também passa o país. E é evidente que eu, não diferente da maior parte da população brasileira, se sente um pouco constrangido neste momento de votar. Constrangido não é por ter uma opressão, por ter uma supressão. Não, é constrangimento de não ter muita opção mesmo. Porque aqueles que se apresentam melhor, aqueles que apresentam conhecimento de gestão, aqueles que aprenderam realmente a gestão, estão todos eles envolvidos Todo mundo comprometido nos escândalos que aparecem cotidianamente. É só ligar a televisão de manhã e é um escândalo novo. A gente já acorda falando assim, qual é a bomba que vai estourar hoje? Para quem vai estourar a bomba hoje? Vimos uma sábado, vimos uma de repercussão hoje e assim sucessivamente. A notícia está se dividindo entre a violência no Rio, né? E os políticos que estão lá com problemas na Infelizmente, este é o quadro danoso desse círculo vicioso que a gente presencia aqui. E outros que poderiam ser a nossa opção, outros que não estão ainda contaminados por esta doença da corrupção, que ainda estão ideologicamente comprometidos, não apresentam muitas características de conhecimento de gestão. E isso é muito preocupante num momento como este, porque é um momento de crise. É um momento que boa vontade não resolve. É um momento que boa intenção não resolve. É um momento que força não resolve. Que precisam de atitudes, de inteligência, de articulações e de outros meios para tentar salvar o que sobrou do Estado. Porque diferentemente da herança que o senhor deixou para o prefeito seguinte, nós vamos falar de 6 milhões e meio, né, em caixa, para uma cidade como Miguel Pereira, 6 milhões e meio. Isso de recursos próprios, para poder usar do jeito que quisesse, né? Fora mais de 14 milhões de recursos vinculados. 6 milhões e meio para fazer o que bem entender. Sim, né? Para uma cidade como essa, é um recurso astronômico. Isso não aconteceu no estado do Rio de Janeiro. 8% do PIB anual do município. É uma coisa... Diferentemente desse cenário que o senhor deixou, o próximo governador do estado não vai encontrar. Não. Vai encontrar isso daí quadriplicado em dívidas, em problemas. Então a situação é bem delicada, não é isso? Muito delicada, muito delicada. Eu tenho acompanhado os debates, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e fica até ruim eu falar neste momento que deveria ser de orientação, mas eu fico preocupado com o que vai ser o nosso estado. Porque realmente as luzes do final do túnel ainda estão muito modestas, ainda estão muito distantes. E nós precisamos ter energia, precisamos ter uma salvação, porque muitos estão mudando do estado. E depois que mudam do estado, mudam do país. Sim. Mas a gente não pode fazer isso porque nós estamos vinculados. Eu sou miguelense até morrer, não adianta. Não adianta. Eu posso estar temporariamente num lugar ou outro, laborando em outro lugar, ou em outros que eu trabalho em outros. Eu posso estar temporariamente afastado, mas meu vínculo é aqui. Eu nasci em Miguel Pereira, eu fui criado em Miguel Pereira, a minha família mora aqui, eu tenho minha casa aqui, então é difícil. Como é que eu vou simplesmente, vou sair de Miguel Pereira
vou sair do Rio de Janeiro, vou sair do Brasil. Não é assim. E o nosso lado sentimental, os nossos amigos, nossos familiares, até as nossas coisas materiais não podem ser jogadas assim. E deixa a gente numa situação bem complicada, porque o eleitorado vai para as urnas realmente esperando uma solução. Mas, na verdade, no dia 1º de janeiro, vai começar, na verdade, sabe lá Deus que capítulo dessa história, né? É verdade. E isso é muito dramático. Muito dramático. A gente vê, daqui a pouco vai tocar, evidentemente, que o primeiro colocado em todas as pesquisas que aparecem para a presidência do Brasil é um presidiário. Pois é. Então, vamos entrar aí, vamos começar a falar da ordem da questão nacional aí. Já se assustou com o governo do Estado? Vamos deixar o governo do Estado para o próximo governador? E vamos falar a questão mesmo dessa corrida presidencial. Sim. Como é que explica essa situação? Como é que explica? Porque muitas das vezes aquilo que é vinculado, aquilo que é colocado para a população, não é a verdade. Não é? Ela é uma verdade subjetiva, é uma verdade entendida, não é uma verdade absoluta. E querendo ou não querendo, eu me lembro muito bem que quando eu era mais jovem, eu só escutava a história que o Brasil devia FMI, FMI, FMI. E de repente o Lula acabou com a dívida. Nossa geração cresceu ouvindo isso. Nessa situação, com uma inflação de 80% ao mês, que a gente não tinha como fazer previsão de comprar nada, nem um arroz no mercado. Então, de repente, isso daí acabou. Lógico, começou o processo no governo Fernando Henrique, claro, mas isso efetivou-se mais no governo, onde mais de 14 milhões dos brasileiros saíram da miséria absoluta e passaram a ter poder de compra. E hoje nós estamos vivenciando uma crise muito grande, antagonicamente àquela realidade. Se houve alguma coisa errada, não me compete julgar. Certo. Eu sou apenas, hoje não tenho mandato, hoje eu não sou político, hoje eu estou aqui como um comentarista. E fica confortável. Isso, eu estou como um cidadão, um eleitor comum, como qualquer outro, onde eu estou apenas dando a minha opinião após analisar friamente aquilo tudo que está acontecendo, porque é meu interesse. Não meu interesse político ou interesse particular, é meu interesse como brasileiro, porque eu vou morrer aqui no Brasil. Não tem jeito. Eu não tenho a mínima vontade de sair daqui para nada. Eu vou ser enterrado em Portela, que já tem lá até o seu espaço garantido da família. Então, eu estou falando isso como brasileiro. Está faltando esperança, está faltando coragem para as pessoas assumirem que estava bom e que hoje nós estamos numa crise muito ruim. Hoje nós estamos com 14 milhões de desempregados. Hoje nós estamos com uma crise que eu estou falando porque eu voltei para o mercado de trabalho. E a clínica privada está muito ruim. Não é para mim que estive 5 anos fora, não. É para todo mundo que não saiu nem um dia. Então é porque está faltando dinheiro. Está complicado. O dinheiro está numa minoria que não se preocupa com o resto. Agora, tem explicação a gente entender que o Lula no cenário ganha e o Lula saindo do cenário, quem ganharia seria o Bolsonaro? Qual é a relação que a gente pode fazer? São os antagonismos, exatamente os antagonismos. É um que já mostrou que ele foi bom para uma grande parcela da comunidade. E é outro que é o que representa a esperança para a comunidade. A esperança dos aflitos. Tá todo mundo desesperado. Ninguém aguenta, a verdade é essa, ninguém aguenta mais do jeito que está. E eu me espanto, eu me assusto quando eu vejo que alguns políticos atualmente não entendem que o Brasil está mudando. Que o Brasil já mudou muito. Então eu me espanto, assusto, quando eu vejo tanta coragem de tanta gente fazer tanta arte como você vê todos os dias no noticiário ou nas nossas andanças pela rua. Porque isso mudou.
O Ministério Público está atento, o Judiciário está atento, a população está atenta. Vai ser muito difícil votar este ano. E aí entra o Bolsonaro, que é aquele que está contra a marginalidade, que você não pode sair porque é roubado. Miguel Pereira tem um roubo de igreja quase que todo dia. As casas estão sendo roubadas. Na minha gestão, eu assusto muito, porque a Polícia Militar ganhou gratificação, porque o índice de criminalidade era quase zero. E hoje a gente vê que todos os dias, praticamente todos os dias, nós vemos anunciado que houve um furto ou um roubo. Então isso assusta. Isso me assusta. Assusta todo mundo. Isso assusta todo mundo. Aí quando vem que só quem está armado é o bandido, e vem um candidato que quer ser presidente do país, e que fala que o povo tem que se defender, que tem o direito de defesa, e que vai apoiar a polícia em suas ações para cumprir o seu papel, fica todo mundo esperançoso. Sem dúvida. Talvez até, se houver algumas coisas, venha a ser até o nosso candidato no futuro, quem sabe? Quem sabe, o desespero é tão grande. Sem dúvida. O desespero é tão grande. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu costumo dizer que eu rezo nessa cartilha da frase que diz que não há países cujos políticos sejam desonestos e a sua população honesta. Bom, nós falamos aqui um pouquinho da corrida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, a presidência da República, mas a questão agora é a seguinte, é a pergunta que eu lhe faço. Você acha que o eleitor também está igualmente preparado até para cobrar essas mudanças que ele mesmo... Foi excelente pergunta, e não foi combinada não. Olha, excelente pergunta. Eu até, como político que a gente não deixa nunca mais de ser, até porque o Ministério Público, Tribunal de Contas não deixa. Então a gente tem que estar sempre participando do processo. Então eu tenho alguns amigos que são candidatos a deputado federal, alguns candidatos a deputado estadual, e que até há pouco tempo eu me animei em querer ajudá-los. Até principalmente para alguns que estão iniciando o momento político agora, como Nova Esperança e etc. Mas aí entra o eleitor. Pois é, e aí? Você chega para conversar com aquele eleitor, com aquele cabo eleitoral, trazendo uma ideologia nova, nome novo, pensamentos novos, e uma das primeiras coisas que pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Então não vai mudar. Não vai mudar, porque quem é que pode pagar? Esses são aqueles que já estão ali, usam o sistema de forma inadequada, conseguindo vantagens individuais. Ainda tem muito disso ainda, né? Demais, demais. Desanimador. Desanimador. Todo mundo fala, prenda os ladrões, prenda os corruptos, faça isso, faça aquilo, mude, mude, mude. Queremos mudança. Mas quanto eu vou ganhar no voto? Não tem jeito. É assim, é assim. Eu estou falando isso porque eu tentei ensaiar, eu fiz um balão de ensaio e falei, opa, deixa eu voltar para a minha sala de cirurgia, deixa eu voltar para a minha sala de aula, porque o povo, o eleitor ainda não está preparado. Ainda não está preparado. E, infelizmente, eu não tenho boas perspectivas de um bom resultado. O povo ainda continua fabricando aqueles que vêm para tentar manter esse poder. Exatamente. Os corruptos estão sendo alimentados ainda pelo povo, que aí, no caso, seria o agente corruptor. Ou vice-versa, não sei. Sei que tem ali uma intimidade ainda ali entre essas partes. Sabe, eu já falei isso, eu vou repetir, se eu me permite. Eu fico assim um pouco deprimido quando eu entro numa agência bancária. E aí na hora de fazer aquele envelopezinho lá, a gente vai precisar pegar aquela canetinha que fica no balcão, uma caneta esferográfica chumbada com corrente dentro de uma agência bancária. Por quê? Porque tem clientes do banco que estão roubando uma caneta esferográfica que custa R$1 ali, melhor do que aquela que fica ali. Então, realmente, a partir daí, eu fico um pouco desesperançoso quando eu vejo que a população que quer, que exige que o político não seja ladrão, sabe? A gente tem que ver esse cenário em todas as agências bancárias, sabe? Ali uma caneta amarrada com corrente. Este é um exemplo simples, né? Mas as coisas, infelizmente, caminham por aí. A gente não pode ter uma residência que não tenha câmera por todos os lados. A gente não pode
caminhar sem que esteja preocupado olhando para os lados. Às vezes, se tiver uma pessoa desconhecida, não parar ali, etc. Não andar a partir de determinada hora. Infelizmente, nós estamos vivendo isso nesse país. E eu temo muito que vire uma Venezuela, como a gente tem visto, diuturnamente. A evasão, a tristeza, a fome. Bom, mas aqui é Brasil, né? Vamos ter o lado continuar com positivo. A esperança que nos é peculiar, vamos ser positivos também. Aqui é Brasil, aqui é rico, aqui também tem muita gente boa, tem muita gente competente, que infelizmente uma batata podre estraga um saco. Pena que não é o contrário, né? Uma laranja inadequada, podre, estraga um suco inteiro. Então, vamos ser um pouco otimistas, vamos saber que no Brasil ainda existe muita gente boa, que vamos ver que ainda existem candidatos que mereçam nossos votos. E esse é o momento, né? Esse é o momento, esta é a arma que se tem. Não adianta querer sair com armas pelas ruas, fazer greves, fazer movimentos, revolução. A nossa revolução tem que ser em outubro, no dia das eleições, na urna. E que não adianta, infelizmente, anular os votos. Porque se anularmos o voto, aquele que teve oportunidade de comprar vai continuar no mandato. Exatamente. E aí vai levar consigo a nossa esperança, vai levar consigo os nossos sonhos, vai levar consigo os nossos patrimônios. Porque quem paga o pato sobre nós. É na desesperança que eles avançam, né? Claro. E no desânimo, no descrédito, que cada vez se fomenta mais. Bom, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa. É o momento em que o senhor faz as suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigado ao Hélio, ao Jornal ED. Muito obrigado aqui aos nossos anfitriões que nos receberam tão bem aqui na pousada da Casa do IP Amarelo. Foi muito bem recebido, gostei muito. Bom, infelizmente não tenho assim muita esperança de poder dizer neste momento, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, vamos votar nesse ou vamos votar naquele. Mas eu digo a todos, vamos ter muito cuidado, vamos ter muita atenção, vamos acompanhar os debates, vamos acompanhar as propostas, e seja A, ou seja B, ou seja D, F, enfim, Z, mas votem com consciência. Não vendam seus votos, votem com consciência, votem para tentar resgatar o que sobrou do nosso país, porque ainda há tempo. Nós estamos passando por uma época muito difícil, mas eu ainda acredito que este país tem jeito, e para ter jeito temos que mudar agora. O Brasil está mudando, o judiciário está atento, os órgãos fiscalizadores estão atentos, e nós temos também que estarmos atentos e fazermos aquilo que é nosso dever. Muito obrigado a todos, fico muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui, me despedindo agora neste momento e agradecendo a paciência daqueles que me ouviram, e gostaria de aproveitar a oportunidade, Hélio, para dizer que assim que passar esse processo eleitoral, que me dê a chance de voltar para mostrar alguma coisa, uma prestação de contas daquilo que nós fizemos nos 4 anos. Não tenho pretensões políticas, talvez nem agora e nem depois, mas eu quero prestar conta para mostrar que nós fizemos muito, muito. E às vezes muita gente não sabe, porque alguns usam o marketing para fazer um grande barulho de uma queda de alfinete. Não, e só pode se sentir convidado. Você já está convidado para a próxima temporada, até porque a sua prestação de contas, para a gente, é prestação de serviço para a sociedade miguelense. É muito importante que o senhor fale. Então, na 5ª temporada, o senhor estará de volta aqui para falar desse trabalho, do seu legado que o senhor deixou aqui para a nossa cidade de Miguel Pereira. Bom, doutor Cláudio Valente, em você, em destaque.